Fala pessoal da Babfox, beleza? É o seguinte, agora que a gente já começou a brincar com um pouco dos campinhos na tela, por que não a gente não apronta uma pequena seleção com os dados, certo? Assim você já vai ter uma ideia bem bacana de como os dados saem de algum lugar e aparecem em outro. Olha, é uma coisa mágica, mas não existe mágica em programação. Se os dados apareceram, eles saíram de algum lugar. Então vamos lá no nosso programinha. Primeiro report, change. E vamos dizer que agora a gente não quer só esse write aqui. Esse write ele é muito pobre, ele não diz pra gente nada. A gente quer algo a mais. Vamos aqui na nossa transaction fields barra OS16. Aqui nós não usamos a S16N, só a 16. E este carinha aqui, vamos entrar. E vamos dizer que nós queiramos um report que exibe estes dados. Olha, e agora? Como é que a gente vai passar? Porque há 3 aulas vocês nem sabiam nada a princípio. Agora já estou pedindo para vocês exibirem na tela uma tabela do banco de dados? Que loucura! Então vamos lá de uma maneira bem simples, bem devagarzinho, para vocês começarem a pegar como é que funciona essa questão. Se vocês perceberem aqui, essa tabelinha ela é praticamente uma planilha do Excel. A gente tem as colunas e as linhas. Se a gente entrar lá naquela S11, que é onde tem o metadata, o que é o metadata? É a característica de campos da tabela. Então, essa tabela ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uns 15 campos, certo? 15 colunas. E cada coluna tem o seu campo, o seu tipo de dado. Então, esse aqui é numérico, esse aqui é string, esse aqui é de hora, esse aqui é de data. E essa estrutura aqui, a gente fala que é a característica da tabela. É como ela é estruturada. Então, olha que interessante. Eu vou voltar aqui. Suponhamos que a gente queira que ele liste para a gente a companhia aérea American Airlines. E vamos processar. Ele trouxe para a gente dois registros, duas linhas. Percebo que o que ele está fazendo é o que a gente conhece como select. O que é o select? Select é uma requisição de uma informação que existe no banco de dados. Bacana. Então, digamos que eu queira exibir aqui num relatóriozinho particular que a gente está fazendo, todas as companhias aéreas que eu colocar nesse campo aqui. Legal? Como é que a gente faria isso no código? Vocês vão perceber que é bem tranquilo. Vamos lá no nosso código. Em vez de dois campinhos, vamos colocar só o car ID. Vamos deletar aqui. Saiu o car ID. Ficamos só, na verdade saiu o car ID, ficamos com o car ID. Legal? Agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui na SE16. A gente vai pedir para ele trazer para a gente todas as companhias aéreas. Só que olha que interessante, para a gente pedir alguma coisa, quando o banco de dados nos devolver, a gente vai ter que colocar isso em algum lugar. É a mesma coisa que eu for, por exemplo, na feira, eu peço lá para o feirante, me vê 2 mamões maduros e 3 cachos de banana. Ele vai me entregar. Quando ele me entregar, eu tenho que colocar isso em algum lugar, porque senão vai ficar flutuando assim, ó. Uma coisa bem psicodélica. Não dá para ter melões e bananas flutuando. É perigoso. É contraproducente. Então a gente tem que pegar essas frutas e colocar em algum lugar. A mesma coisa funciona com a programação. Se a gente pede alguma coisa para o banco de dados, quando ele nos fornecer, a gente já tem que estar preparado para colocar isso em algum lugar. E como nós estamos falando de dados, isso requer variáveis. Variáveis que guardam dados para a gente.
E no ABAP é bem tranquilo esse tipo de situação. Olha que legal. Se a gente precisa guardar informações que venham em registro, no caso, estamos perguntando para o banco de dados, fazendo uma request, fazendo uma solicitação para ele devolver a quantidade de registros, na verdade, os registros daquela tabela, a gente precisa ter no nosso programa uma tabela. Porque vão ser várias linhas, ou podem ser várias linhas. Se for várias linhas, essas linhas precisam estar numa tabela. É o que a gente chama de tabela interna. Então vamos declarar aqui uma tabela interna. Caramba, o que é uma tabela interna? Tabela interna é uma tabelinha que existe só dentro do processamento ABAP. Nós temos tabelas de banco de dados e tabela interna. A tabela do banco de dados é o que a gente chama de dados persistentes. Por que persistentes? Porque eles persistem. É bem besta assim mesmo. Na verdade, quando o seu programa acaba e você vai para casa e sai correndo porque você quer chegar em casa e ver, sei lá, o Faustão, no domingo, você está trabalhando no domingo, a tabela interna que você declarou no programa, ela morre, ela deixa de existir. Mas isso não pode acontecer com as informações importantes que precisam estar ali quando você voltar na segunda-feira. Essas informações que ficam no banco de dados, elas persistem. Mesmo se todo o sistema desligar, mesmo se acabar a energia, o servidor reiniciar, elas vão voltar lá porque são gravadas no HD do servidor. Então, para a gente fazer uma requisição de informações que estão no banco de dados, a gente precisa ter uma tabelinha interna no nosso programa. E para declarar a tabela interna é bem simples. Não se assustem um pouco com isso se vocês nunca tiverem feito. A primeira vez vai dar uma assustada, pois não é nada que seja além das vossas inteligências. Na verdade, se tem, tem tanto ABAP burro aí. Nossa senhora, ABAP burro, demais. Então eu sou um deles. Se nós, ABAPs, que somos bem retardados e mongoloides, conseguimos entender, é bem provável que vocês consigam. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma declaração de uma tabela interna. Esse jeito de declarar aqui, parameters, é uma forma de declaração. Mas tem uma outra forma que é mais clássica, que a gente vai usar bastante, que é começar com o comando data. Quando a gente começa com esse comando, nós vamos dizer para o compilador do ABAP que a gente quer fazer uma declaração. Fazer uma variável, criar uma variável para armazenar dados. Vamos colocar aqui tgt_spfly. Por que eu coloquei dessa forma? Eu poderia colocar assim, arroz, feijão, batata. Eu posso declarar com qualquer nome. O compilador está se lixando para isso, como você vai declarar. Porém, fica uma coisa bem importante. Quanto melhor você declarar, menor serão as chances de cometerem erros. Então, quando você ver isso aqui no código, você não vai saber se é um parameter, se é uma tabela interna, se é qualquer outro tipo das inúmeras declarações de variáveis que a gente tem. Você vai ficar meio perdido. Então, para evitar esse tipo de situação bem idiota, a gente coloca gt_spfly. Por que este T de table? Então, quando a gente vê esse T aqui numa declaração, a gente vai ficar esperto que é uma tabela. Porque este G é de global. Então, nós estaremos declarando uma tabela interna global. Isso aqui eu já estou inserindo para vocês porque é muito importante. Isso aqui é chamado de escopo da variável. Não se preocupem por enquanto, só bitolem nisso. GT Global Table, uma tabela interna global. E que faz referência à tabela do banco de dados SPFly. Então, olha como é que eu fiz. Eu estou pedindo para o compilador, olha, declara para mim essa variável aqui
mas o compilador vai precisar saber qual que é o tipo. Type standard table of spfly. Então, o compilador lê da seguinte maneira. Eu vou declarar uma tabela standard com este nome aqui, com referência a essa tabela do banco de dados. E o que ele vai fazer? Vai criar essa tabela interna. Então, olha que interessante. Eu vou colocar aqui colocar esse comando write pcarid também, só para a gente conseguir debugar. Vou ativar. Vou colocar um breakpoint neste write aqui e vou executar. Vou colocar aqui AA, executar. Quando ele parar, ele vai exibir exatamente o que a gente já havia conhecido nas aulas anteriores, mas tem essa declaração aqui. Vamos dar um duplo clique aqui. Percebam que ele veio para cá. E olha como ele tem uma cara diferente. Standard Table. Bacana. Vamos dar um duplo clique aqui. Olha! Eu não sei se vocês perceberam, mas é a mesma estrutura da nossa... Deixa eu ver se está aberto aqui. SC16. Eu vou alterar aqui, ó, para colocar field name e não field label. Field name ele vai pegar o nome do campo da tabela do banco de dados. Field label ele vai pegar a descrição do campo. Legal. Agora que a gente nós já declaramos a tabela interna, vamos fazer exatamente uma requisição para este banco de dados, solicitando alguma quantidade de registro. Como é que a gente faz isso? Vou colocar aqui uma declaração. Requisição banco de dados. Select asterisco from spfly into table, global table, where carid igual pcarid. Caramba, Jesus, o que está acontecendo aqui? Pessoal, calma. Não se assustem. Levem isso com tranquilidade. Lembrem-se que o seu cérebro precisa aprender essa linguagem. E que o primeiro contato de qualquer coisa nova dá um assustado. Isso aqui é bem simples. Funciona mais ou menos assim. Select. Quando eu colocar esse statement, esse comando ABAP, eu vou estar indicando para o compilador que eu quero uma quantidade de dados. Então, eu estou pedindo para ele, seleciona para mim. Este asterisco define que eu quero selecionar todos os campos da tabela. Então, olha que comando lógico. Seleciona para mim todos os campos, todas as colunas, de onde? From spfly, dessa tabela, spfly. Legal. Se eu selecionar, eu preciso colocar isso em algum lugar. Para trabalhar isso, para apresentar numa tela, para fazer algum tratamento. Eu vou colocar onde? Into table spfly, que é a que eu declarei aqui. Bacana, mas você quer que eu selecione, que eu te devolva todos os campos? Não, não. Eu quero que você me devolva aonde o cara ID for igual ao campo que o cara colocou na tela. Veja se não faz sentido lógico. Você pediu algo de algum lugar para colocar em algum lugar e conforme uma condição, que é a condição where. Bacana. Vou colocar aqui um breakpoint no final, só para que a gente veja essa tabelinha sendo preenchida. Vou ativar. Vou colocar um breakpoint bem no select aqui, ó, e executar. Vou colocar a companhia aérea AA. Legal. Se não for a aba Desktop 3 que apareceu para vocês, vocês cliquem em Desktop e colocam em Salvar Layout, que
ele sempre vai aparecer esta aba quando você entrar no modo debug. Então, olha que interessante. Ele fez um select aqui para mim com base no car ID. Se eu der um duplo clique aqui, na verdade ele vai... Ah, bacana. Eu não sei porque ele não parou aqui. Deixa eu tentar de novo. Ah, legal. Então ele parou no select, tá vendo? Quando eu estiver no debug, eu tenho 4 botõezinhos fofinhos aqui, que é o F5, F6, F7, F8. F8 a gente clica quando a gente quer continuar, quando a gente quer que o programa execute tudo de uma vez. A gente cansou do debug, aperta F8 ele executa tudo. O F5 é o single step, ele faz a execução passo a passo. Então vamos dar um duplo clique nessa nossa tabelinha SPFly e vamos perceber o seguinte. O primeiro número que aparece é o número de linhas e o segundo é o número de colunas. Bacana? Ou seja, nossa tabela interna, que é uma cópia da estrutura do banco de dados, tem 16 colunas e no caso, ela, como nós não selecionamos nada nela ainda, tem 0 linhas. Vamos clicar aqui no F5 nesse primeiro botão. Olha que interessante. Da mesma forma do nosso banco de dados, retornou 2 registros, onde o car ID é igual a AAA. A nossa tabelinha também retornou 2 registros. Seria estranho se não retornasse 2 registros. Se eu der um duplo clique aqui nela, é mágica? Não, não é mágica. Olha que interessante. Ele retornou a mesma coisa para a gente. A mesma quantidade de campos e de registros. Vou voltar aqui. E uma coisa muito importante. Olha esse sai subrc. Este carinha aqui é algo que vai ficar impregnado nas suas mentes e corações. Porque é ele que define o sucesso ou o insucesso de um comando ABAP. Por exemplo, se eu fizesse esse select para um car ID que não existisse, ele não ia preencher nada na minha tabela interna, e o sai subrc aqui não seria 0, seria 4. Para isso, eu consigo saber se o select deu ou não sucesso. Isso aqui é só uma abordagem bem tranquilinha, que a gente vai fazer também nessa aulinha, para vocês entenderem como funciona por dentro o negócio. Legal, então, olha, o select deu sai subrc igual a 0, ou seja, sucesso, retornou. Vim aqui que tem 2 registros e o que eu faço com isso? Por enquanto, eu fiz um select que retorna para mim todos os car IDs dessa tabela. Vou continuar aqui o F5 e ele vai voltar para a minha telinha. Bacana, legal. Deixa eu colocar, quando eu coloquei o back, se ele entrar nessa tela de novamente debug, é só clicar em F8 que ele vai embora. Legal. Então eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu selecionei os dados nessa tabelinha interna, em tempo de execução, que é uma cópia da estrutura do banco de dados. E eu preciso fazer o quê? Fazer com que eu exiba para mim de uma forma esses dados. Bacana. Como é que a gente vai fazer isso? Com o write. Lembra aquele write do Olá Raposinha, do Olá Mundo, que a gente fez? A gente vai usar isso aqui para fazer isso. Legal. Agora, o bicho vai pegar ligeiramente. Eu tenho uma tabela interna. Agora, depois desse select, com dados, porque eu fiz a seleção. Agora eu preciso passar isso para a tela. Como é que eu vou fazer? Uma tabelinha ela é composta de colunas e linhas. Então, se a gente vier aqui na nossa tabelinha na S16, colunas e linhas. Para eu exibir isso aqui na tela, eu vou ter que passar linha por linha na nossa tabelinha. E isso a gente faz através de um loop.
O que é um loop? É um laço. O que é um laço? É um comando que faz um processo contínuo e circular até acabar a quantidade de registros. Caramba, nossa, que difícil. Não é tão difícil assim. Depois que vocês começarem a colocar a mão na massa, vocês vão ver que é uma coisa meio receita de bolo. Aprendeu a fazer um? Faz para 100. Bacana. Então vamos lá. Loop at spfly into. Aqui eu não declarei ainda, hein? End loop. Olha o que eu fiz. Eu pedi para o meu compilador fofinho fazer um loop. Um loop, o que ele vai fazer? Ele vai ler registro por registro de uma tabela interna. Então aqui é a mesma coisa do select. Eu quero que você faça um loop aonde? At spfly. Essa global table spfly. Legal, eu vou fazer um loop nela. Só que para eu fazer o loop, eu preciso colocar isso em algum lugar. Porque eu não tenho como fazer um loop. Imagina assim. Eu peço para o meu compilador, faça um loop nessa tabelinha interna. Ele começa. Fiz o loop aqui. Mas eu preciso colocar esse resultado em algum lugar. Porque não adianta nada fazer um loop sem colocar esse resultado, você não vai ter acesso. Para quê? Então vamos lá. Eu peço para você, ó compilador, que faça o loop nessa tabela interna. E para cada registro, into, coloque nesta estrutura. O que é uma estrutura? Vamos aqui. Estrutura, que é igual a uma linha da tabela. Data, global w, spfly, type, spfly. Vamos lá. Essa parte eu acredito que seja a mais complicadinha de toda a aula. E também a parte mais complicada para este início. Então vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa tabela da S16. Percebam que ela é uma tabela que tem colunas e linhas. Porém, se eu selecionar uma linha só, para eu armazenar isso aqui, eu armazeno no que a gente chama de estrutura. O que é uma estrutura? É uma variável com vários campos. Apenas isso. Simples assim. Então, quando eu declaro GW, eu estou declarando uma Global Work Area. Uma área de trabalho global. Não se preocupe quanto ao global por enquanto, da mesma forma quanto este global aqui. Mas isso aqui é uma tabela interna. E isto aqui é uma linha da tabela interna. É uma linha dela. Uma linha com vários campos. É uma linha com vários campos. Bacana? Então, eu vou verificar a sintaxe. Não deu erro. Eu vou ativar. E vou colocar um breakpoint no select. Executar. Vou usar o mesmo AA que nós já utilizamos. E parou no select. Eu vou dar um F5 aqui. Sai sobre RC igual a 0, ou seja, o select retornou para mim. Vou dar um duplo clique aqui na tabelinha. E antes de eu entrar nesse loop, eu vou dar um duplo clique na estrutura. Está vendo esse W aqui? É de Work Area. Percebam a diferença em como ele representou para a gente os valores, tanto da tabela quanto da estrutura. Na tabela, ele mostra para a gente que esta aqui é uma matriz. Tem 2 linhas e 16 colunas. Mas na estrutura, ele colocou para a gente a structure. Vamos dar um duplo clique nela. Olha que visão diferente. Então, uma estrutura é uma variável com vários campos. Para que a gente usa isso? Porque dentro do programa BAP, a gente não consegue utilizar informação que está dentro de uma tabela. Para isso, a gente precisa colocar em uma estrutura. Por quê?
Se a gente vier aqui na nossa SE16, se a gente quiser, por exemplo, pedir, imagina que a gente fosse pedir para essa tabela aqui, que a gente quer esta célula. Nós precisaríamos dizer exatamente a linha que tem, porque eu não consigo pedir para uma tabela interna que eu quero este campo, por exemplo, este country to, país de origem. Para eu pedir este campo para essa tabela interna, eu tenho que indicar a linha, porque existem várias linhas. O ABAP não vai saber para mim dizer qual linha, qual campo de qual linha eu vou querer. Eu teria que fazer algo assim, ó. Eu quero a linha 2, este campo. Para eu fazer isso, dentro do ABAP, eu preciso colocar isso dentro de uma estrutura. Então, olha que interessante. Se eu der F5 no começo desse loop, ele foi daqui para cá. Ele pegou a primeira linha e colocou nessa estrutura. Quer ver? Olha só. É isso que um laço faz, é isso que um loop faz. Ele vai varrendo linha por linha e colocando em uma estrutura. Então, nesse primeiro laço do loop, ele pegou a primeira linha da tabela interna e colocou nessa estrutura. Vamos voltar aqui. Se eu entrar nessa tabela interna dando um duplo clique, está vendo essa linha? Para eu utilizar as informações dessa linha, dessa tabela interna, ela precisa estar em uma estrutura. É uma regra. Legal? Então, ele pegou essa estrutura, essa linha, e colocou dentro daquela estrutura. Vou voltar aqui. Está aqui. Se eu der um outro F5, ele voltou. E agora, ele colocou de novo, só que a segunda linha na estrutura. Vou voltar aqui. Vou dar um F5 e acabou o loop. Ele voltou aqui. Então, ele deu dois laços porque existiam dois registros na tabela interna. Se existissem mais, vou executar tudo aqui, ele ficaria até acabar. Agora, como é que a gente vai exibir isto para o nosso usuário? Nós vamos fazer aquele write, lembra? Write. Olha que interessante. Write GW spfly campo car_id. Write GW spfly con_id. Vamos colocar só esses dois campos por enquanto. Eu vou verificar a sintaxe. E olha a ideia. Eu faço loop dessa tabela interna e para eu usar esse conteúdo, eu preciso jogar em uma estrutura. Quando ele está numa estrutura, eu consigo fazer essa relação de estrutura, campo de dados. Então, essa estrutura tem vários campos. Se eu fizer estrutura e campo, eu consigo ter acesso à variável. Tendo acesso à variável, eu consigo exibir. Vou ativar aqui. Vou processar AA. Fez o select, F5. Começou o loop. E olha que interessante. Eu vou dar um duplo clique aqui, um duplo clique aqui. car_id, con_id. Dentro da estrutura, eu consigo dar write. Vou dar um F8. Então, ele imprimiu o primeiro e imprimiu o segundo. A ideia não era imprimir numa mesma linha, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui, ó, write skip. Este comando write skip, ele vai dar um skip, vai pular uma linha. Na verdade, acho que é só skip. Na verdade é só skip. Vou processar. Vou dar um F8 direto e primeira linha, segunda linha. Então vamos tentar um outro. Por exemplo, esse DL. Vamos dar um F5. Quantas linhas ele trouxe? 3. Vou dar um F8 aqui. 3 linhas.
Então, o que é importante dessa aula? É muito importante saber que existem declarações de todo tipo, declarações de tabela interna para informações que sejam de característica de tabela, ou seja, várias linhas. E para que nós consigamos utilizar essas informações que existem dentro de uma tabela interna, a gente precisa colocar isso dentro de uma estrutura. E o que é uma estrutura? É como se fosse uma linha da tabela, que é um conjunto de campos. Então, essa aula é bem importante, já estou puxando um pouquinho. Agora vai ter uma bateria de exercícios. É importante que vocês me consultem o quanto for necessário para entender exatamente a característica dessas declarações e como começar a utilizar isso. Legal? Então, estou terminando essa aula. Não se assustem. Passando isso, que é a parte mais visceral da programação, que é a questão de declaração e tabela interna e estrutura, tudo fica bem mais simples. Legal? Espero que tenham gostado. Vamos correr para os exercícios e qualquer coisa, me contactem. Até a próxima aula.